Olá, pessoal. Hoje nós veremos o teorema de codificação da fonte de Shannon, que se baseia justamente na ideia de obtermos um código ótimo. Lembrando que um código ótimo é aquele que tem um comprimento médio de codificação menor possível, mais próximo da entropia da fonte, né? Então, nós já vimos a base disso na nossa aula passada, mas o importante, né, foi que nós impusemos uma otimização nessa quantidade chamada J, que era o comprimento médio, né, mais um termo em que a gente adiciona a condição de que a probabilidade, distribuição de probabilidade, seja normalizada a 1, ou seja, se soma a 1, né? Então, isso é conhecido aí como otimização via multiplicadores de Lagrange, e nesse caso nós estamos procurando uma condição de mínimo, porque nós queremos minimizar o comprimento médio, né, de codificação. Para fazer isso, nós obtivemos, então, nós obtemos que ela vai me dar, né, essa condição, né, que sabemos que corresponde ao mínimo, por conta também do cálculo da segunda derivada, de que nós temos, né, a distribuição que minimiza essa quantidade, é uma distribuição diádica, ou seja, aquela em que p de x, né, no máximo, aí ela vai ser igual a d menos L de k. Então, seja o que for, como temos uma condição, né, de uma desigualdade imposta, sabemos que a distribuição que minimiza mesmo seria a distribuição que me dá a igualdade que satura essa desigualdade, ou seja, a própria distribuição diática, tá bem? Bom, dito isso, nós sabemos, né, que essa relação pode ser invertida e podemos obter, então, em vez da própria distribuição de probabilidade em termos do comprimento de codificação de cada palavra K, né, de cada símbolo, nós podemos inverter, né, as palavras de codificação, o comprimento de cada palavra de codificação, ele otimamente seria, né, maior, igual ou idealmente igual, menos o logaritmo da base dentro da minha distribuição de probabilidades, tá? Então, tipicamente é assim. É óbvio que a distribuição de probabilidades, ela já é originária da nossa fonte, então é algo que, tipicamente, a gente não manipula. Então, seria, obviamente, se ela for uma distribuição que permite você estabelecer esse limite aqui inferior, né, é óbvio que ela vai ser ótima, tá? Então, a ideia é sempre trazê-los o mais próximo possível de uma distribuição diárica, mas nem sempre, né, é possível, como a gente já viu, né, na nossa aula passada. Bom, feito isso com relação ao comprimento, né, o que nós podemos fazer para checar, né, essa relação? O que nós fizemos é simplesmente multiplicando em ambos os membros aqui por p de x, k, e somando sobre todos os k's, o que nós obtemos no lado, né? Nós obtemos aqui, no primeiro membro, nós obtemos justamente o comprimento médio de codificação, maior ou igual à quantidade que está do lado direito, não é nada mais do que a nossa entropia da fonte, e daí, né, que realmente o comprimento médio de codificação tem que ser maior do que a entropia da fonte. Um outro ponto que vimos também é que, na verdade, a gente pode até manipular essa diferença, né? Podemos, um outro procedimento alternativo é simplesmente calcular diretamente o comprimento médio de codificação menos a entropia da fonte, são essas quantidades que estão dadas aqui, e quando substituirmos essas quantidades, né, imediatamente pelo que obtivemos no comprimento de codificação dado por log de D menos LK, né, simplesmente manipulei, né, veja que eu estou manipulando, reescrevendo isso com o sinal negativo aqui na frente, porque eu tenho esse sinal negativo aqui, não fiz nada, mas agora, né, se eu somo e subtraio essa quantidade do logaritmo da soma, né, dessa própria distribuição diádica, o que nós obtemos é isso que está logo abaixo, preste atenção, né, que nós fizemos esse termo que está sendo colocado aqui, né, eu estou me aproveitando desse outro termo, estou colocando eles dois, né, dentro de um termo em comum, e aqui eu tenho a minha soma, né, do logaritmo, aliás, da soma,
e menos o mesmo termo que eu adicionei. Bom, essa quantidade como um todo, ela pode também ser reescrita, e no fim das contas, o que temos, né, é essa relação que nós definimos aí, uma distribuição de probabilidades RK, que é dada como sendo a distribuição diádica dividido pela sua normalização, né, tá? Isso aqui é simplesmente para a gente garantir que essa distribuição de probabilidades, quando somada sobre todos os Ks, ela me dá 1, e o C é uma constante que também tem a ver justamente com essa constante que vai aparecer, né, da soma aí de todos os elementos. Então, é uma quantidade que a gente vai manter. Então, portanto, essa distribuição LC menos a entropia da fonte, ou seja, o comprimento médio de codificação, vai me dar essa quantidade que está aqui. Se você reparar nesse formato, né, dessa expressão, eu tenho P de xk, logaritmo de P de xk sobre RK, isso não é nada mais, né, do que a nossa divergência de Kullback-Leibler, né? Então, ela é interessante porque, né, obtemos, então, uma relação de distância entre as duas distribuições, sabemos que ela é positiva, então eu tenho a distância da minha distribuição R com relação à distribuição P, sei também que essa quantidade C sempre vai ser menor ou igual a 1, então, portanto, né, obtemos imediatamente que as duas quantidades que estavam, né, na página, no slide anterior, são dadas agora, né, que vão ser a diferença da entropia da, do comprimento médio de codificação e da minha entropia da fonte, ele me dá uma quantidade que tipicamente vai ser positiva, então, portanto, obtemos novamente, né, que temos que o comprimento médio de codificação é maior ou igual à entropia da fonte, tá bem? Bom, o comprimento médio, né, ótimo, deveria ser aquele que é o menor possível, ou seja, mais próximo da entropia da fonte, quando for possível. Tá? Voltando aqui, vimos também, né, um fato importante que nem, né, tipicamente, falamos, né, de comprimento de codificação especificamente para cada palavra, em termos de um número que é inteiro. Mas muitas vezes esse lado, né, segundo membro aqui, não é um número inteiro. Então, nem sempre é possível realmente, né, chegar nesse número que nós temos aqui do lado esquerdo. Então, para a gente conseguir, né, para lidarmos com esse fato, né, o que nós utilizamos? Utilizamos essa notação, né, em que nós pegamos o menor inteiro superior a essa quantidade, que é o menos o logaritmo de d de p de xk. Tá? Então, o próximo, então, tipicamente dá 2, alguma coisa, a gente usa 3, né, com 3, no caso de qubits, por exemplo, tá? Para significar. Então, sempre a gente, apesar desse número poder ter sido inteiro, aqui a gente já, né, coloca esse símbolo para vocês lembrarem que, na verdade, eu estou utilizando aqui o menor inteiro superior a esse número que aparece dentro dessas chaves, né, com limitante superior. Isso está me dizendo que eu pego o menor inteiro superior àquele número dentro do lado da chave, tá bem? Então, fazendo isso, quando nós pegamos a nossa distribuição, né, de menos a esse número L ótimo, como descrevemos aqui, essa distribuição efetivamente ela é igual, né, a menos o logaritmo, a d elevado a menos, aí o menor inteiro superior a esse número, que é o menos log de d, p de x, né, e, portanto, essa quantidade ela deve ser, né, como eu tenho um sinal negativo lá, ela vai ser igual ou menor ao próprio número mesmo, né? Veja que aqui essa é né, eu tenho aqui um colchete normal, né? Tá bem? Então, isso obviamente vai ser um número que é um número maior, porque vai ser um número, eu não estou pegando o menor inteiro maior do que aquele número, então, portanto, né, vai me dar essa desigualdade. Essa desigualdade, ela é importante porque ela me diz que se eu somo agora sobre todos esses termos, eu obtenho
justamente a minha distribuição de probabilidade, que é igual a 1. E isso é muito importante, porque agora obtemos, portanto, que d elevado a menos o menor inteiro, né, maior do que LK ótimo, ele também é menor, né, menor ou igual a 1, e, portanto, satisfaz também a desigualdade de Kraft. Né? Isso significa, né, que se satisfaz a desigualdade de Kraft, há um código instantâneo também associado a esses números. Né? Então, isso é muito importante, porque senão a gente não poderia, né, estar falando desses menores inteiros, né, na nossa codificação. Tá? Então, foi aí que nós paramos na nossa última aula, né? Isso é importante, né, de revisar, porque ele vai ser, né, característico do que nós vamos chamar de codificação de Shannon, que nós vamos falar na aula que vem ainda, tá? Então, ok. Bom, feito isso, se nós agora assumirmos, tá, na situação em que o LK é, de fato, o nosso LK ótimo, ou seja, temos o comprimento ótimo para cada uma daquelas palavras, o que nós vamos ter é que, necessariamente, L de K, né, quando medido com base agora nessa base de área, né, ele vai me dar, no máximo, né, ele vai me dar, no mínimo, perdão, vai me dar menos log de D de P de X, essa é a própria definição, ele vai me dar igual quando eu tenho uma codificação realmente, né, ótima, mas, né, ele pode me dar, né, ele é limitado superiormente também por aquele número mais um, né. Então, isso tipicamente é como a gente tinha na codificação binária, sempre a gente adicionava mais um bit, né, para poder escrever aquele número apropriadamente, né, para me dar, né, o que significava. Então, a gente não usa aquele bit todas as vezes, mas existem algumas combinações, né, que não são existentes, mas algumas delas são. Então, portanto, né, esse próprio número LK, ele vai estar limitado, então, né, no caso aqui de uma codificação nessa base que é D área, né, ela vai estar limitada entre menos log de D, P de X, menos log de P de X na base D também, mais um, tá? Isso está significando aí um símbolo desse, de D possibilidades, tá? Quando você reescreve essas quantidades, né, apropriadamente, se a gente multiplica todo mundo aí por P de X e soma em K, o que nós vamos obter? É óbvio que isso vai estar limitando o que eu estou definindo aqui do lado esquerdo, isso não é nada mais do que a minha entropia da fonte, o que eu tenho, né, somando, multiplicando por P de K e somando sobre todos os casos, eu tenho o meu comprimento médio de codificação, e no outro, né, do outro lado, aqui do lado direito, eu vou ter a própria entropia da fonte somada, né, a 1, tá bem? Então, isso é interessante, porque, né, temos, né, como característica, né, se estivermos buscando aí a codificação ótima, tá? Temos justamente a situação, né, que nos garante, tá? Que a gente tem o teorema de codificação da fonte. O que estamos dizendo aqui em cima são detalhes com relação aos comprimentos médios, né, os comprimentos ótimos de cada palavra de codificação, tá, que ocorrem com uma distribuição, né, P de X para um alfabeto que seja diário, seja que tenha D possibilidades, tá? No caso do comprimento esperado, né, tipicamente, ele vai ser, né, o comprimento médio, o comprimento esperado, o teorema, né, de codificação da fonte de Shannon, é esse exatamente que acabamos de falar, ele diz para a gente, né, que o comprimento médio, né, deve estar contido entre a própria entropia da fonte e a entropia mais 1, tá? Veja que isso, né, não tem a igualdade, também, eu não vou ter igualdade porque ela nunca vai poder atingir essa igualdade. Então, tipicamente, nós teremos aí algum número fracionário com relação a esse comprimento médio de codificação e, portanto, né, por isso que ela vai estar contida sempre, né, entre aí o próprio valor da entropia, no caso ótimo, isso é importante, e um elemento aí
mais 1, né? Porque tipicamente a gente pode ter, né, tá lidando com aquele menor, né, número, o menor inteiro superior, tá? Ok? Bom, obviamente a igualdade é alcançada aí para a situação em que temos, né, cada comprimento da palavra, né, de cada palavra de codificação como sendo o próprio comprimento ótimo. Né? Bom, novamente, né, podemos lançar mão do fato de que estamos usando o menor inteiro, na verdade, não por conta justamente desse número, né, que aparece aqui. Então, estou pegando o menor inteiro superior. Então, portanto, aquele LK ótimo de cada palavra de codificação, na verdade, ele vai ser o menor inteiro desse número, menos um epsilon, onde epsilon K vai variar para cada uma dessas palavras, de acordo com a nossa codificação em específico, mas ele necessariamente vai ser um número que varia de 0 a 1. Tá? Então, portanto, quando nós calculamos o L ótimo com relação agora, eu digo que o meu comprimento médio ótimo é dado com relação a esse menor inteiro, né, superior a esse número que aparece, né, entre esses colchetes, ele vai me dar, né, essa quantidade. Se eu substituo justamente o L ótimo mais o epsilon, é isso que nós obtemos, e, portanto, né, isso vai me dar a própria condição que nós obtivemos para a situação ótima, porque esse número me dava, né, otimamente ele deveria ser igual à minha própria entropia da fonte, mas aparece aqui P de x multiplicado por epsilon k somando esse número. Isso não é nada mais do que a média, né, desse número epsilon k, ou seja, esse incremento, né, que varia de 0 a 1, que é adicionado aí a cada palavra. Então, no fim das contas, nós temos a média, né, desse incremento, tá? Então, o nosso L ótimo, quando tomamos o menor inteiro superior, ele vai ser realmente a entropia da fonte, mais agora uma média aí, né, de um desvio, que é o nosso epsilon k para cada uma dessas palavras. Se, né, pudéssemos, né, em vez, sempre que esse número que eu tivesse ali fosse o número inteiro, a gente, obviamente, não teria esse número aqui, mas, infelizmente, temos, então a gente tem que utilizar. Veja que, nessa situação, né, sempre vamos trabalhar com um epsilon médio, eu estou somando quantidades que vão entre 0 e 1. Então, portanto, a média também vai me dar de 0 a 1. E aí, no fim das contas, quando calculamos, né, o máximo possível daquela quantidade, obtemos novamente que a minha entropia, né, o meu comprimento médio da fonte, ele está contido realmente aí, de novo, né, entre a entropia da fonte e a entropia da fonte mais 1. Tá? Uma maneira também diferente, né, para a gente proceder, já que a gente está garantindo agora, né, sabendo que a gente está sempre trabalhando, né, com esses números inteiros superiores ao nosso menos log de D P de x. Ok? Isso vai ser conhecido, vai ser um ponto importante, né, para a codificação de Shannon-Fano, né, e o que é, como a gente diz, né, a respeito dessa codificação, é que existe um código, né, cujo comprimento de palavra de codificação, né, palavra médio, fica dentro do intervalo HD de HD mais 1, e ele é igual à própria entropia da fonte, né, se L ótimo for igual a essa quantidade e tiver valores inteiros, né? Então, ele vai ser exatamente igual quando nós temos uma fonte que seja diádica, ou seja, se a probabilidade, a distribuição de probabilidade de símbolos da fonte realmente for, né, D elevado a menos L, né, a menos L de K. Tá? Ok, então, dito isso, também podemos falar sobre custo distribuído, que é uma maneira da gente tentar compreender, né, quando nós estamos com uma mensagem longa, como que esse custo se distribui, né, por todos os lançamentos. Essa mensagem longa, tipicamente temos a ocorrência de símbolos que pertencem
aquela minha fonte, só que essa fonte é repetida várias vezes, né? Então, como que isso vai afetar aí a nossa codificação? Na verdade, ele é muito bom porque o custo vai ser distribuído e, tipicamente, né, teremos, né, um custo adicional muito pequeno, afinal. Então, quanto maior a mensagem, melhor vão ser os nossos resultados, que é o que a gente, né, vai ver. Quando eu falo custo, eu estou, né, sempre designando, por exemplo, aquele 1 a mais, né, que nós estamos limitados aqui nessa relação. Tá? Então, quando eu repito esse procedimento, né, N vezes, né, poder, né, de estar falando, por exemplo, da minha fonte, eu reutilizo, né, esse sorteio de elementos da fonte para poder transmiti-los, né, e utilizo a minha codificação, como que esse número como que ele vai ser afetado. Então, essa é o procedimento típico, né? Então, como que nós vamos proceder? Então, digamos que eu tenha, né? Digamos que eu tenha várias palavras, né, de codificação que surgem independentemente umas das outras, mas distribuídas, né, obviamente, quando eu tenho uma sequência de símbolos desse tipo, por exemplo, tá? Como cada sorteio da minha fonte me traz um símbolo desse de x1 a xn com uma probabilidade correspondente, p de x1 ou AP de xn, né? E se eu repito esse sorteio, né, eu faço lançamentos sequenciais, o que significa isso, né? Eu não conheço aí a sequência de símbolos, mas eu sei, né, mas eu sei que eles são distribuídos identicamente com a mesma distribuição de probabilidade P de x, tá? Então, existe, obviamente, uma sequência, então, de sorteios x1 maiúsculo a xn, né, em que há uma ocorrência de cada um dos símbolos, né, de x1 a xn, dada numa sequência dessa específica x1 a xn. Então, veja que o x minúsculo corresponde, né, aos meus elementos aí do espaço amostral de cada um desses x. Tá? Então, portanto, para uma dada sequência, né, desse sorteio, eu tenho uma probabilidade conjunta aí de P de x1, x2 até xn, mas cada um desses elementos são sorteados de forma independentemente de todo o alfabeto, tá bem? Então, cada um deles ocorre com sua probabilidade aí correspondente. Então, vamos supor agora que LM, né? Agora vamos definir, LM vai ser o comprimento esperado, né, das palavras de codificação por símbolo de entrada. Então, o que significa isso? Se eu disser que L minúsculo de x1, x2, xn for o comprimento de uma palavra diádica, palavra diária, desculpe, associada a x1, x2, xn, nós teremos que esse comprimento, né, esperado, ou comprimento médio, por símbolo de entrada, ele deve ser dado pela mesma definição que nós tínhamos, né, comprimento de codificação daquela sequência específica, multiplicado pela probabilidade de ocorrência daquela sequência específica, mas agora somado sobre todas as possibilidades e dividido, portanto, por m. Tá? Então, a gente está dizendo por que a gente faz isso, porque, né, dividimos por m, porque nós estamos, na verdade, interessados, né, no comprimento esperado por símbolo de entrada. Então, nós dividimos pelo número total de símbolos que temos na sequência. Tá? Isso vai me dar, né, nós podemos reescrever isso. Reconhecemos o que está dentro, né, dessa soma como sendo a média do meu comprimento, né, esperado do sorteio de x1, x2 até xn, dividido, então, por m. Então, é isso que nós obtemos. Então, portanto, temos, né, de forma final, que esse comprimento médio aí, ele vai ser, necessariamente, tem que dar, né, ele satisfaz as mesmas relações que nós vimos anteriormente, já que esse sorteio, né, de cada um desses elementos
ele ocorre de forma independente, então, portanto, temos também a mesma, né, o mesmo teorema de Shannon, né, para a codificação da fonte, dado dessa forma. Então, presta atenção, se eu tiver, né, esses sorteios e eles forem estatisticamente independentes, o que nós vamos ter? Tipicamente, que cada um desses elementos da entropia da fonte, né, eles são aditivos, portanto, eu tenho que a entropia da sequência desse sorteio x1 até xn vai me dar a soma, na verdade, da entropia da fonte para cada um desses sorteios independentes. Como eu tenho m sorteios, isso vai me dar m vezes a entropia para cada um deles independentemente, já que eles são distribuídos identicamente, né? Então, todos eles, a entropia da fonte vai me dar igual. Isso quando eles forem estatisticamente independentes. Mas vamos lá. Se eles forem estatisticamente independentes, né? Quando nós novamente, né, agrupamos em termos da entropia da fonte, vai sobrar M em todos os termos que estão aparecendo aqui, e, portanto, se eu dividir por M, olha só que interessante, eu vou ficar com a entropia da fonte, né, o comprimento médio de codificação vai ficar entre a entropia da fonte e a entropia de fonte, da fonte mais 1 sobre M agora, onde M é o número, né, de sorteios que eu tenho da minha sequência dessa palavra, né, de codificação. Obviamente, para palavras, né, para sorteios grandes ou mensagens grandes, nós dizemos, né, sorteios grandes quer dizer um número grande, né, de sorteios independentes, eu tenho, então, sobre ele, esse número vai cada vez ficando menor, então, portanto, o custo é distribuído, né, por cada um das ocorrências, né, de cada símbolo da minha sequência. Tá? Existe uma situação, né, que tipicamente a gente não vai ser muito a situação que a gente vai lidar aqui, mas vamos supor que eu tenho, né, uma sequência de eventos que não são estatisticamente independentes, né? A gente pode, por exemplo, pensar numa situação dessa, quando você, né, tem, por exemplo, o sorteio de uma palavra de um dicionário ou de um texto mesmo, escrito em português, tipicamente há uma correlação aí entre a palavra, a letra que você utilizou, né, e a letra que vem na sequência. As probabilidades não são independentes, na verdade, há uma grande probabilidade de ocorrência de uma determinada letra, dependendo da letra que foi utilizada anteriormente. Então, essa é uma situação, né, em que você não tem independência estatística, tá? Mas tipicamente não vai ser, né, a situação que a gente vai lidar mais para frente, né? Mas é importante a gente falar sobre ela. Quando você tem esses eventos, todos eles, né, são distribuídos com a mesma probabilidade P de X daquele conjunto, né, de símbolos que ocorrem da minha fonte, né, mas há uma dependência aí nessa sequência, eu tenho que a entropia da fonte agora, do sorteio, né, ou seja, da ocorrência dessa mensagem como um todo, é dividido por M, ele necessariamente tem que dar aquele mesmo número LM, agora HD de toda essa sequência dividido por M, mais 1 sobre M. Então, a diferença é que, anteriormente, quando tínhamos eventos que eram independentes, a entropia, né, dessa sequência vai me dar M vezes a entropia de uma única, né, de um único sorteio. Então, por exemplo, então cancelava com M aqui. Agora não é o caso, né, mas nós podemos definir, né, uma situação que é conhecida como situação estacionária, que significa que qualquer porção, né, desse sorteio, ele é representativo aí, né, dessa sequência como um todo. Então, isso significa ser estacionário. Então, se eu pego, por exemplo, uma sequência, né, desses sorteios no começo da minha mensagem e lá no final, ela deve ser, né, deve representar estatisticamente, dar uma representação estatística é, é, muito parecida, né, ou idêntica.
Então, nós dizemos que para esse processo estacionário, né, nós podemos definir uma taxa no limite que n tende a infinito, tá? Ou seja, para uma mensagem realmente longa, nós podemos definir como taxa de entropia do processo HD desse Ki, né? Então, esse Ki está representando aí, né, essa sequência, né, específica que nós sorteamos. Então, o comprimento esperado, né, da palavra de codificação, ele se aproxima, tá, tipicamente também, né, para M tendendo a infinito, ele também vai se aproximar da taxa de entropia, e agora, não da entropia apropriadamente, que é isso que exatamente, né, que nós definimos. Bom, por fim, a gente tem, né, que falar sobre o erro na atribuição da nossa distribuição. Então, tudo que está relacionado com na teoria de codificação assume que, otimamente, nós atribuiríamos uma distribuição, né, de probabilidades diádica, né, mas eu vou assumir que, em vez de atribuir uma distribuição de probabilidades, né, que seja ótima, ou seja, em vez de eu tentar atribuir naquela minha codificação a meu comprimento, né, que nesse caso eu vou dizer que é o ótimo, que é exatamente menos log de B de P de XK, né, ou seja, P de XK é diádico, tá? Eu vou atribuir uma outra distribuição. Eu vou, né, atribuir os meus LKs, na verdade, de uma outra distribuição que eu vou chamar de P', tá bem? Então, não sei como que é essa distribuição, mas vamos dizer que é essa distribuição que eu infiro a respeito do meu sistema. Eu não tenho acesso à distribuição de probabilidades real. Tipicamente é o que a gente faz com o experimento, né, de repetição dos elementos da fonte para atribuir a probabilidade. Digamos que eu não fiz esse experimento, né, de sorteio, né, para a gente saber a real distribuição de probabilidade, mas eu fiz um número pequeno de sorteios. Então, eu faço a inferência dessa probabilidade por esse número pequeno. Então, esse vai ser o meu P'. Obviamente, eu vou ter um erro aí, né, que vai ser justamente por conta de eu não ter inferido a minha distribuição de probabilidades correta, né? Então, esse vai ser o P' que nós vamos utilizar. Então, vamos ver o erro, né? Como que o erro, né, nessa atribuição dessa distribuição vai afetar aquela relação, né, o teorema de codificação. Então, nesse caso, né, quando nós vamos calcular esse comprimento médio, né, de codificação, eu vou chamar aí da média, né, de L' de x, em que ele está justamente utilizando, né, a nossa distribuição, né, de probabilidade associada. Veja que eu estou simplesmente usando aqui o número inteiro superior a esse número que apareceu aqui em cima, tá bem? Então, um sinal negativo, justamente porque eu já estou, né, já estou atribuindo aí essa quantidade aí escrita dessa forma, tá? Então, eu já absorvi esse sinal negativo para a gente estar escrevendo ali. Ok? Bom, eu posso, na verdade, fazer, né, esse número superior, obviamente, ele é se ele é um número superior inteiro, ele vai ser superior ao próprio número que está dentro, né, desses colchetes, né? Mas, né, eu posso reescrever esse número multiplicando e subtraindo por P de xk, a minha própria distribuição que eu gostaria, né, que eu deveria ter atribuído corretamente, não atribuí, tá? Então, quando você escreve isso dessa forma, você tem uma relação, né, que eu posso dividir aí, na verdade, em termos de dois termos. O primeiro é logaritmo de d de P de xk dividido por P de xk, né, P' de xk, menos, né, esse termo que está, né, no denominador, eu vou ficar com menos P de xk log de d, P de xk. A gente já sabe o que são esses dois termos. O primeiro não é nada mais do que a distância de uma distribuição P', né, P' de P, né, medida pela entropia relativa, né, e a outra é a própria entropia da fonte,
Né? Então, isso é interessante porque, tipicamente, vamos calcular esse número médio, já sabemos, né, que esse número médio, né, ele deve estar limitado, né, inferiormente por esse valor, né, que é a distância entre as duas distribuições de probabilidade, né, ou, né, a entropia relativa entre as duas distribuições de probabilidade, mais a entropia da fonte, essa sim, a entropia, né, correta da fonte, essa a gente teria acesso, no princípio, se temos a distribuição de probabilidade. Mas ele também é limitado superiormente, né, pelo mesmo valor, de acordo com o teorema, né, de codificação da fonte de Shannon, mais um, onde um seria aí o nosso, né, bit, entre aspas, aí, que corresponde a esse alfabeto diário, né? Então, o erro de atribuir uma distribuição de probabilidades P de x no lugar de P de x, ele vai implicar aí um custo adicional, e esse custo adicional, né, sempre esse termo aparece como um custo, né? Interessante. Ele é justamente, né, a nossa entropia relativa que aparece, né, no valor. Então, sabemos que quando não estamos fazendo uma inferência apropriada, tipicamente a gente está errando por alguma quantidade, o quanto que a gente está errando é justamente o valor da distância, né, estabelecida aí, né, ou, né, entropia relativa entre as duas distribuições de probabilidade, a que nós deveríamos ter e a que nós estamos utilizando na realidade. Tá? Então, bem, por enquanto é só. Na aula que vem, nós vamos falar agora sobre duas codificações, três codificações específicas, na verdade, né? Essas coisas vão ficar um pouco mais claras, né? Para a gente ter, né? Para ter inferência aí quando estivermos falando realmente em codificações específicas e como, né? E esses comprimentos, e como que é essa inferência, né? por, em termos desses comprimentos médios de codificação, que deveriam ser ótimos, né? Mas nem sempre conseguimos obter uma codificação ótima, como que obtemos um procedimento aí, em princípio, bom para gerar, né, essas codificações, e como que isso vai se relacionar, né, com esse teorema de codificação de Shannon, tá bem? Bom, então, até a próxima aula. Tchau.